Olá, alunos, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a apostila volume 4, no módulo 4, sobre tabelas e gráficos. Então, o assunto tabelas e gráficos, ele é cheio de informações, e a partir dessas informações é que eu posso ter um exercício. Na verdade, eu utilizo uma tabela se eu tiver situações que sejam necessárias para uma tabela. Senão, eu poderia fazer um pequeno texto contando alguma coisa. Mas a tabela ela ajuda, uma das principais funções dela é organizar dados. Então, na página 143, começando sobre as tabelas. A primeira tabela que aparece aí é o campeão e o vice-campeão da Copa do Brasil de 2011 até 2018. Então aí tem vários times mostrando quais foram os campeões e vice-campeões do ano 2011 até o 2018. A partir dessa tabela, onde eu tenho dados marcados, é que eu poderia somar, verificar quem foi campeão mais vezes, quem ficou em vice-campeão mais vezes. Eu poderia analisar uma tabela e fazer as perguntas sobre ela. Na página 144, fala sobre as planilhas eletrônicas. As planilhas eletrônicas, elas são um pouco mais modernas, mas já estão aí há bastante tempo. Que, no caso, eu posso utilizar dentro do programa Word, para quem conhece, ou do programa que é feito exatamente para mexer com tabelas, que é o Excel. Nesses programas, principalmente no Excel, que é um programa feito para isso, é possível fazer somas, multiplicações, divisões. É possível fazer várias operações com os números da sua tabela. Na página 145 vem falando sobre o gráfico de barras. É um dos gráficos mais comuns de encontrar alguma informação através dele. Então, quando eu tenho uma graduação das quantidades, normalmente, e na linha horizontal eu vou ter as informações sobre o que está sendo tratado. Então, nessa página aí está as regiões do Brasil e a quantidade de estabelecimentos da educação básica, ou seja, a quantidade de escolas. Na região norte tem 22.646, no nordeste tem 65.806 escolas de educação básica. Na região sudeste, 59.663. Então, o mesmo vale. Some duas regiões. Qual região tem a maior quantidade? Qual região tem a menor quantidade? São informações que eu preciso olhar para o meu gráfico para poder descobrir. Ele também pode vir invertido aí a ordem. Na barra graduada vertical, eu ter as informações e na barra horizontal as quantidades. Não modifique nada, é só olhar e compreender. Gráfico de barras duplas. Quando eu estou comparando a informação, duas informações do mesmo local, por exemplo, uma quantidade máxima e a mínima, temperatura máxima e mínima, ou quando eu estou olhando informações do ano anterior e desse ano, das vendas de carro em janeiro do ano passado e desse ano, em fevereiro do ano passado e desse ano. Então as barras duplas são para quando eu preciso de uma situação de comparação. O gráfico de setores, ou de pizza, como é mais popularmente conhecido, ele é um gráfico que a visibilidade dele é prática. Executar ele é que dá um pouquinho mais de trabalho, vai precisar fazer as divisões corretas, usar um transferidor, usar os ângulos. Por quê? 360 graus é uma volta completa. Então, se eu divido pelo 100%, eu vou ter que, a cada 3,6 graus, vale 1%. Então, uma informação que tenha 10%, ela equivale a 36 graus da minha circunferência. Então, ela dá um pouquinho mais trabalho para fazer, mas é um gráfico bom para olhar. O pictograma, ele é um tipo de gráfico onde a figura do gráfico dele
já tem a ver com a figura que está sendo falada naquele gráfico. Então, por exemplo, o que vem na página 147, vem falando de altura do edifício. E o desenho no gráfico são prédios. Já são semelhantes ao edifício que está sendo falado. Eu vou falar sobre desperdício da água, consumo da água. Usar uma gota bem grande para representar um local que gasta bastante água, uma gota pequena para uma situação que gasta pouca água. Então, o pictograma é um gráfico com figuras. O gráfico de linhas é comum ver nas épocas de eleições, aí as pesquisas eleitorais. Mesmo modo, interpretação. Qual é a informação que eu tenho na minha base, qual é a minha informação vertical, e comparando as duas coisas. O exemplo que traz aí, em 1940 chegava a uma idade de 45 anos e meio. Então, normalmente as pessoas na época de 40 viviam até os 45 anos. Em 1960 começaram a viver até os 52, 52,5. Nos anos 80 as pessoas já começaram a chegar até os 60, 62. Nos anos 2000 chegaram perto dos 70 anos. E agora a maioria das pessoas, grande maioria, chega próximo dos 75, 76 anos. Essa é a expectativa do brasileiro em 2016, 2020 nossa agora. Isso graças ao quê? Avanços na medicina, as pessoas estarem se cuidando mais. Esse tipo de coisa faz com que a taxa de expectativa de vida passe a crescer. Bom, agora eu resolvo junto com vocês o exercício 1, da página 149. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil dispõe de um dos maiores programas de doação de órgãos do mundo, e mesmo assim a fila para transplante é muito grande. Em dezembro de 2017, 33.441 pessoas estavam aguardando por um transplante. Então, depois do anunciado, vem a tabela. Quantidade de pacientes em lista de espera por órgão a ser transplantado no Brasil em 2017. A quantidade de pessoas esperando por um rim, quantidade esperando por um fígado, por um coração, por um pulmão, por um pâncreas e rim, por córneas, e o total é 33.441. Então, qual é o assunto tratado na tabela? O assunto tratado na tabela é a quantidade de pacientes que estão na lista de espera por órgão a ser transplantado no Brasil em 2017. É o título. É o assunto que está sendo falado. Onde esses dados presentes na tabela foram obtidos? Então, segundo quem? Quem que deu essa informação? O Ministério da Saúde. No Registro Brasileiro de Transplantes. Existem outras maneiras de apresentar os dados? Quais outras maneiras poderiam ser apresentados os dados que estão em uma tabela? Através de um gráfico, qualquer um dos gráficos que já foi falado aqui anteriormente. Certo, pessoal? Isso aí é para vocês poderem dar continuidade nos exercícios.